É a carta que fala: conhece-te a ti mesmo, assim conhecerás os deuses e o universo. É a frase do oráculo de Delfos. Aqui a espiritualidade mostrando o caminho, você tendo a iluminação. Olá, peixes! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para você. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em peixes, talvez a mensagem ressoe aí para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, obviamente não ressoa com todo mundo, portanto você deve só se conectar ao que faz sentido para você nesse momento aí da sua vida. Veja se a leitura está espelhada e você pode adaptar invertendo os papéis também. Vamos às 10 cartas para peixes. Eu gosto de montar uma mandala com 10 cartas, é a forma como eu me conecto com o tarô. Eu deixo aí no primeiro comentário fixado meu número de WhatsApp, caso você queira agendar uma leitura particular. É só me mandar a mensagem que nós fazemos o agendamento, tá certo? Vamos ver o fundo do deck para peixes. Sacerdotisa. Nossa, vem uma questão de um amor muito grande da espiritualidade por você. Um amor muito grande da espiritualidade por você, peixes. Já abriu com o tema amor. Né? O amor, ele não pode ser entendido apenas como amor entre duas pessoas, um casal. Né? A gente está falando de um amor ágape, né? Que é o amor espiritual. No bloqueio vem aqui a carta do universo mostrando um encerramento. Tá? É o encerramento de uma fase, de um capítulo, algo que precisa colocar um ponto final, e é o amor da espiritualidade que vai te ajudar a superar essa fase, tá? Porque o universo sai, essa carta sai no bloqueio, como se fosse uma dificuldade em encerrar algo, mas a espiritualidade vem amorosamente te ajudar. No seu mental vem o desapontamento, que é o 5 de copas, mostrando novamente copas, que é o naipe do amor, mostrando questões aqui mal resolvidas, mal elaboradas do passado e que ainda acabam povoando muito os seus pensamentos. E no seu inconsciente, esse chamado da espiritualidade para que você caminhe um novo caminho é a carta que fala: conhece-te a ti mesmo, assim conhecerás os deuses e o universo. É a frase do oráculo de Delfos. Aqui a espiritualidade mostrando o caminho, você tendo a iluminação, e esse grande mago que é o Hierofante, ele carrega a chave que abre todos os mistérios. Então, para essa abertura que você precisa, primeiro encerrar algo para depois abrir para o novo, é pelas mãos da espiritualidade que vem essa chave, essa solução e essa abertura. Aqui mostra você no passado fazendo muitos movimentos que dispendiam força, muita energia para você se movimentar, para você realizar coisas. É como se no passado você se sentisse sozinho, tendo que matar um leão por dia para realizar aquilo que era algo básico para você na sua vida. Então, a Princesa de Paus, ela sempre me representa, ao mesmo tempo que é uma busca, olhando para o fogo, que é para a iluminação, é a coragem de ir, ao mesmo tempo é a mulher corajosa, porém cansada, de fazer sempre esse mesmo movimento. E aqui mostra a mudança tão necessária para a sua vida, né? E a mudança coroada pela espiritualidade. Nossa vida, ó,
Aqui é o símbolo do infinito, né? O 2 de ouros traz o símbolo do infinito em si. Também traz o Ouroboros, que é a cobra que abocanha a própria cauda, o próprio rabo, falando os inícios e os fins. Né? Então, aqui, duas cartas já falando sobre encerramento, a foice com a cobra, que troca de pele, e a própria cobra que morde o próprio rabo, dizendo sobre todo o fim já implica um início imediato. Então não tenha medo dos fins. Pare de postergar, pare de prorrogar situações que merecem um ponto final. Por que merecem um ponto final? Porque aqui você é a princesa de espadas que sai deste cenário antigo. Aqui você já é o movimento, ao mesmo tempo a carta que mostra o fim de algo, a torre caindo e o início do novo. É você buscando um novo horizonte, a princesa que olha para frente e que luta por isso. É a carta da virtude ao seu redor, mostrando que existem oportunidades. A virtude é saber olhar também para fora, não é só olhar para aquilo que foi, para aquilo que aconteceu, é vislumbrar algo além disso. E este momento que exige o despertar. Tá? Essa opressão que sai na posição aqui do medo, talvez você tenha bloqueado até mesmo o seu lado espiritual, intuitivo, mediúnico, como aparece aqui a sacerdotisa, porque a sacerdotisa traz bênçãos e traz dons também. Talvez você tenha bloqueado esse seu lado por desconhecimento, por medo, ou mesmo por questões aí familiares, porque fecha com a carta do poder, que é a casa, é o lar. Talvez essa questão fosse um tabu, como sai a opressão. Talvez você tenha nascido no lar, em um lar no qual as questões da espiritualidade ou desenvolvimento da mediunidade não fossem algo bem aceito, bem recebido, e que as pessoas familiares não vissem com bons olhos tudo isso, né? E até mesmo tenham bloqueado, né? Eu já recebi clientes mais de uma vez que vieram me dizendo a seguinte história: ai, quando eu era pequena eu tinha visões dentro da minha casa, eu via espíritos, eu via pessoas, não sabiam, né, que eram espíritos, mas eu vi, por exemplo, meu avô, eu conversava com meu avô e de repente, quando meus adultos descobriram, me levaram numa benzedeira para que fechasse a minha mediunidade e tal. Já recebi esse relato mais de uma vez, tá? Veja se não é seu caso, porque aqui mostra um bloqueio da sua mediunidade. Olha só. É como se esse lado espiritual fosse visto de uma maneira muito negativa. Tá? Sai a carta da crueldade junto aqui com a volúpia. A volúpia sempre é o desejo, é a verdadeira vontade de realizar aquilo que é seu. A gente está falando de algo natural, algo que nasceu com a pessoa. Né? Aqui é o verdadeiro, é o desejo intrínseco e o prazer. Tá? Essas cartas também falam para uma parcela aí dos aquarianos, desculpe, dos piscianos, para uma parcela dos piscianos, essas cartas mostram mediunidade e que tem uma guardiã, tá? Que seria uma figura aqui de uma pombagira que rege os seus caminhos. Mas isso foi bloqueado, foi tido como algo ruim por alguém da sua família e por isso ela ainda não se apresentou ou não trabalha com você. Agora tudo aquilo, todas as histórias que te contaram ali, né, como se fosse um conto de fadas, tudo aquilo que você ouviu dentro da sua casa, que a espiritualidade traz desgraça, que isso não é de Deus, sabe? Essas ladainhas, assim, esses discursos prontos de quem não tem entendimento, tá?
Você também não deve julgar as pessoas porque cada um só dá o que tem. Se as pessoas não tiverem informação suficiente, elas só vão dar aquilo que elas ouviram alguém dizer, né? Ficam repetindo como se fosse um papagaio, informações que não têm fundamento. Mas aqui eu vejo que é como se tivessem criado um conto de fadas às avessas, dizendo assim, tudo de ruim, que esse lado é perigoso e que traz desgraça, e que não é de Deus, né? E isso aqui acabou atrasando, procrastinando o seu desenvolvimento. O que mais para peixes? Com relação a essa questão que saiu muito específica. Olha, guias espirituais aqui com você. Desculpe que a minha voz está falhando. Eu fiquei gripada essa semana, ainda não me recuperei totalmente. A Rainha de Copas fala sobre quanto mais você se conhecer, mais você vai conseguir saber o que é seu e o que é do outro. E esse processo do desenvolvimento mediúnico, ele exige exatamente este conhecimento, esta profundidade, para que você, quando estiver amparada por um guia espiritual, saiba deixá-lo trabalhar. Aqui mostra já as companhias, os guias ao seu lado, esperando que você enverede por este caminho. Aqui a espiritualidade vem trabalhar as questões de abundância, aquilo que eu falei de um conflito do passado para encerrar, né, que... Deixa eu buscar aqui. Tinha saído o universo, eram essas duas primeiras cartas, né? Era o amor e o universo no bloqueio, que a espiritualidade te ajudaria a encerrar algo mal resolvido. Aqui mostra que juntos, a carta da abundância, nesse casamento com a espiritualidade, existe uma questão do passado, dentro da sua própria família, que esse é um homem conhecido, é o homem do passado, né? Ou no inconsciente familiar, e que existe uma disputa, existe algo mal resolvido nessa história. Tá? E com a ajuda da espiritualidade, você vai conseguir resolver essa questão, fazer algum tipo de resgate kármico, alguma coisa nesse sentido que seus guias espirituais vão te explicar melhor. Tá? Tô falando algo bem específico. Não vai servir para todo mundo, mas para quem é, com o tempo você vai saber, né? A própria espiritualidade vai te revelar. Olha, aqui é o trabalho mediúnico, tá? É o trabalho nesse sentido, de trabalhar a sua mediunidade. O ajustamento é a carta que fala sobre karma também, né? Porque o karma nada mais é do que uma oportunidade de ajustar os ponteiros do passado. E aqui a princesa de copas é a princesa que tem dons mediúnicos. Então, isso aqui já tá mais do que confirmado, tudo que foi falado. Vamos aos conselhos finais neste momento. Quais são os desafios para peixes? Quais são os desafios que você vai ter que enfrentar, peixes? Desse lado. Olha, o início de uma nova era, você aqui está numa travessia, né? Você está num processo de descoberta e, obviamente, você não é mais a mesma pessoa do passado. Aqui a trégua mostra que você vai ter que trabalhar para que essas pessoas da sua família que sempre fizeram um discurso contra o desenvolvimento da mediunidade ou que tentaram bloquear isso em você, você vai ter que se posicionar pedindo aqui uma trégua, tá? Eu, com certeza estou falando com alguém que é mais velho, né? Que não é mais uma criança. As crianças, elas têm que satisfazer as vontades dos pais, né? Acabam sendo gerenciadas por eles. Mas aqui já mostra alguém com mais maturidade e mais força e possibilidade de se posicionar e dizer, olha, dá um tempo, tá? Agora eu faço as minhas escolhas. E aqui a carta da arte fala, né, sobre o trabalhar em conjunto com seus guias espirituais,
né, transformando as dores na sua potência. Então, os desafios, para você conseguir essa travessia, você vai ter que encarar, você vai ter que bancar as suas decisões, tá? Mas você estará amparado ou amparada pelos guias espirituais que estarão também trabalhando para abrir o caminho nesse sentido, para que você vença esses desafios, tá certo? Então, esses são os conselhos agora para o signo de Peixes. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. E assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que cada um seja muito abençoado no seu caminho. Finalizo com as palavras da Cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a meu favor. Maktub já está escrito.